Hoje nós vamos falar de alguns efeitos que são subjetivos. Nós chamamos de efeitos de segunda ordem. Enquanto os efeitos de primeira ordem são aqueles que acontecem ou no ambiente ou dentro do ouvido, até o ouvido interno, os efeitos de segunda ordem são aqueles que são decorrentes do processamento neuronal, ou seja, são processados dentro do nosso cérebro. Nós já vimos que quando os sons se propagam no ar, o seu comportamento é linear, ou seja, as variações de pressão dos diferentes sons que compõem o ambiente simplesmente se somam e o que chega aos nossos ouvidos é a resultante desta soma, o som resultante. Entretanto, os dispositivos que produzem sons, instrumentos musicais, aparelhos de som ou que registram sons, como microfones, gravadores, eles não são lineares. Por exemplo, um alto-falante muito pequeno, quando tenta reproduzir um som muito forte, acaba distorcendo esse som. Se você tiver um aparelho de som pequenininho e que você quer aumentar demais o volume, pode ser que o som produzido seja distorcido, porque ele não está preparado para produzir essa intensidade sonora. Os nossos ouvidos também são dispositivos não lineares, ou seja, quando eles estão sujeitos a níveis sonoros muito altos, eles também podem distorcer as ondas que estão sendo analisadas no ouvido interno e, portanto, a nossa percepção sonora vai ser distorcida em relação aos sons originais. Então, o primeiro caso, desse tipo de efeito que é decorrente de certas não linearidades do nosso ouvido são os sons de diferença. Quando nós ouvimos dois sons puros com frequências diferentes e intensidades muito altas, o ouvido produz um componente não linear, distorcendo a onda resultante. Então, se tiver dois sons muito fortes soando ao mesmo tempo, eu posso escutar algumas frequências parasitas, frequências que não fazem parte do som original, que são decorrentes desse funcionamento não linear, dessa distorção gerada pelo aparelho auditivo. O som mais fácil da gente perceber, o som de diferença mais fácil da gente perceber é justamente F1 menos F2. Se eu tiver dois sons de frequência F1 e F2 tocando simultaneamente e com intensidade muito forte, é possível que eu perceba uma distorção da resultante desses dois sons, que é a diferença entre esses dois sons. Vejam, F1 menos F2 era, por exemplo, a frequência do batimento. Então, é óbvio que se F1 e F2 estão muito próximos, eu vou ter um batimento, eu não vou ter essa percepção de um som de diferença. Mas se eles estiverem afastados aí 60, 70 Hz ou mais, daí esse som de diferença já está na faixa audível e eu vou perceber uma frequência que é a diferença entre os dois sons. Existem sons de diferença menos audíveis, por exemplo, F1 menos duas vezes F2, duas vezes F1 menos três vezes F2 e assim por diante, mas esses sons são mais difíceis de escutar, só realmente numa situação muito de laboratório que a gente vai conseguir perceber a existência desses sons. Esses sons não estão presentes na entrada do canal auditivo, ou seja, eles não estão sendo produzidos, pela fonte sonora, mas eles podem ser detectados na cóclea, ou seja, é uma distorção dentro do ouvido interno que gera esse som de diferença e, portanto, a gente pode entender isso como um fenômeno subjetivo. Outro fenômeno que é bastante perceptível são os harmônicos aurais. Mesmo que eu tenha um único som produzido com muita intensidade, a cóclea pode se comportar de uma maneira não linear e gerar uma série harmônica desse som. Então, se eu tiver uma senoide tocada com muita intensidade, o que vai acontecer? Os picos dessa onda senoide não vão ser reproduzidos pela cóclea de maneira similar ao som original. Então, vai distorcer essa onda senoidal. Qualquer onda que não é uma onda senoidal tem harmônicos. Então, se a cóclea está reproduzindo uma onda não senoidal, ela está reproduzindo outros componentes frequenciais. Então, portanto, se a onda senoidal
não for reproduzida corretamente, né, ela acaba gerando uma série harmônica. É isso que acontece, por exemplo, quando nós temos uma guitarra distorcida, né? O amplificador ele é submetido a uma tensão elétrica, uma carga elétrica muito forte, maior do que aquela que ele foi projetado para suportar, e ele acaba distorcendo as ondas que entram ali e geram componentes harmônicos dessas ondas. Geralmente, no meio analógico, essas distorções são um pouco mais agradáveis, tanto que a gente usa isso em alguns como um recurso musical, numa guitarra elétrica, por exemplo. No meio digital, essas distorções tendem a ser mais duras. Elas vão acontecer também, mas são mais duras, mais ásperas e são um pouco mais desagradáveis. Então, geralmente a gente tem que evitar que uma onda esteja acima do limite que aquele sistema comporta, senão a gente vai ter essa sensação desagradável, esse ruído gerado pela distorção. Na cóclea, quando esse comportamento não linear acontece, ou seja, quando eu recebo um som muito forte, né, ocorre a formação de harmônicos, e a gente chama esses harmônicos de harmônicos aurais. Isso acontece quando a gente tem, por exemplo, num tutti de orquestra, às vezes a gente sente uma certa rugosidade ali se a gente estiver muito perto da orquestra. A gente está exposto a um nível muito forte, né, com frequências às vezes muito agudas e muito intensas, a gente acaba escutando uma pequena distorção. Mas se você puser uma caixa de som muito perto do seu ouvido e aumentar bastante o volume, você vai perceber também essa distorção. E o outro efeito que é importante, de segunda ordem, é o que a gente chama de rastreamento de fundamental. Esse talvez seja o efeito mais importante em termos musicais. Nós já vimos essa figura. Veja, a gente tem F1 e F2, duas frequências diferentes, e a resultante de F1 e F2. Nesse caso, se a gente olhar bem, nós vamos ver que o período de F2 ele ocupa 2/3 do período de F1. Quando nós temos uma relação de 3/2, nós temos uma relação de quinta. Então eu posso afirmar que F1 e F2 estão numa relação de quinta, né? F2 está uma quinta acima de F1. Agora vejam que interessante. A onda resultante, né, ela também gera um período que está aqui, ó. Esse período aqui é um período de repetição, ou seja, a onda resultante de F1 e F2, ela se repete, a forma da onda, a forma com que o movimento de vibração se estabelece no ar, né, ele se repete de tempos em tempos. E o período dessa repetição é 2 vezes o período de F1. Portanto, eu estou gerando um período de repetição que está oitava abaixo de F1. Mas esse som resultante, né, a frequência desse som, ela não está sendo produzida. Não tem um som, não tem energia nessa frequência referente ao som resultante. Só tem uma forma de onda cujo padrão de repetição tem um determinado tamanho, uma determinada duração que corresponde a 2 vezes o período de F1. Então, o que está acontecendo? Eu tenho duas ondas no intervalo de quinta e eu tenho um padrão de repetição que corresponde ao som oitava abaixo desse intervalo. Mais uma vez, esse som oitava abaixo não está sendo produzido, não existe energia e nós não estamos escutando esse som. Mas o ouvido percebe de alguma maneira esse padrão de repetição e associa, né, esse intervalo de quinta a esse som que não está acontecendo ali fisicamente. Aqui a gente tem a construção de uma série harmônica, a série que acontece quando a gente tem um som complexo periódico, né, em que cada ciclo se repete igual ao ciclo anterior. O que acontece é que toda vez que eu tenho dois parciais harmônicos, né, consecutivos, né, então se eu tiver o segundo ou terceiro harmônico, o terceiro ou quarto harmônico, o quarto ou quinto harmônico, esses harmônicos vão gerar um som resultante cujo padrão de vibração corresponde à fundamental da série harmônica. Então, se eu pegar o quinto e o sexto harmônico, né, este Mi e este Sol, né, e tocar esses dois
som juntos, eles vão produzir um padrão de vibração que corresponde a este Dó, que é a fundamental dessa série harmônica. Se eu pegar o terceiro e o quarto harmônico, eles também vão produzir este mesmo Dó. Se eu pegar o 12º, o 13º harmônico, eles também vão produzir um movimento que corresponde a este Dó. Exatamente como nós vimos neste gráfico. Nós temos uma quinta, que são dois harmônicos sucessivos deste padrão harmônico aqui do som resultante, que poderia ser considerado uma espécie de fundamental deste intervalo. O que quer dizer isso? Cada par de intervalos numa série harmônica reforça ou remete a um som que é correspondente à fundamental dessa série. O cérebro, de alguma maneira, percebe esse padrão e infere a existência dessa fundamental. Não é que a gente escuta essa fundamental, nós temos a sensação tonal de que essa fundamental governa, né, essa série harmônica, mesmo que essa altura não esteja presente. Ou seja, se eu conseguir suprimir essa fundamental e mantiver a série harmônica que está acima dela, nós ainda assim vamos inferir a altura desse som como sendo correspondente a essa nota fundamental. Isso é o que a gente chama de rastreamento de fundamental. Esta fundamental, este som que pode ou não estar presente, né, dá para a gente a sensação de altura, né, desse conjunto composto por essa série harmônica. Quando este som não está presente, nós chamamos esse som de fundamental ausente, né? E este fenômeno de rastreamento dessa fundamental também é um fenômeno subjetivo de segunda ordem. É este fenômeno que permite que a gente escute, por exemplo, uma música sinfônica num radinho de pilha com alto-falante muito pequenininho. Talvez esse alto-falante não esteja conseguindo reproduzir as frequências mais baixas desses sons, contrabaixos, contrafagotes, mas você escuta a sinfonia inteira. Por quê? Porque você está escutando os harmônicos desses sons e inferindo as fundamentais desses sons, mesmo que o alto-falante não esteja de fato reproduzindo esses sons graves. Mesma coisa nas notas mais graves do piano, as fundamentais dessas notas elas têm uma intensidade tão baixa que de fato nós não estamos escutando essas fundamentais, mas nós conseguimos perceber qual é a altura dessas notas, porque a série harmônica faz com que a gente perceba a altura correta dessas notas mais graves, tá bem? Então, sons resultantes são sons que ocorrem por um comportamento não linear do ouvido. Quando tem duas notas tocadas muito fortes, elas podem gerar uma terceira nota, que é um som resultante por causa de uma distorção, um comportamento não linear do sistema, no caso auditivo, mas isso pode acontecer num instrumento que está gerando o som, num aparelho de som que está produzindo esse som, ou um instrumento que está captando esse som, como um microfone, por exemplo. Harmônicos aurais é quando um fenômeno semelhante acontece, eu tenho um único som tocado com uma intensidade tão forte que o sistema auditivo ele se distorce a ponto de gerar uma série harmônica desse som. E rastreamento de fundamental é quando eu tenho uma fundamental ausente, ou seja, a fundamental de um som não está presente, mas a série harmônica, os pares consecutivos, né, presentes numa série harmônica, fazem com que o cérebro infira a existência daquela fundamental e devolva a sensação tonal daquela fundamental. Veja, no som resultante e nos harmônicos aurais, a cóclea está de fato gerando energia desses sons parasitas, né, como a gente chama, sons que não fazem parte do som original, mas estão sendo gerados ali. No caso da fundamental ausente, não. A fundamental ausente não existe, o cérebro não está percebendo, você não está escutando a fundamental, a frequência correspondente àquela fundamental ausente. Mas a sensação tonal daquele som vai ser correspondente àquela fundamental que não está presente. É isso. Vamos tentar agora escutar alguns desses fenômenos.